Amém. Nós no domingo estávamos meditando, alguém tinha falado a respeito de oração, de um texto que a pessoa estava apoiada, e nós começamos no domingo a falar a respeito do texto, e é em João, capítulo 15, verso 7, que diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esse texto, como nós falamos, faz parte de um grande discurso de Jesus, que vai do capítulo 13 de João ao capítulo 17. Eu diria que esse é o maior discurso da história. Mais importante, é a última noite de Jesus no mundo antes de ser crucificado. E é a última noite que ele tem com os discípulos. É a noite que a traição vai acontecer, é a noite em que a Santa Ceia vai ser celebrada, é a noite em que ele faz esse discurso incrível, do 13 ao 16, e depois no 17 ele faz uma oração, antes de ir para o Getsemane, onde nós sabemos ele que suou sangue diante do Pai, na perspectiva da ira infinita de Deus caindo sobre ele por causa de nós, e então foi entregue aos homens para ser morto como uma expiação e propiciação para nós. E nós vimos que o erro fatal daquela pessoa foi ter pensado um verso desse capítulo 15, nós lemos de 1 a 11, como se fosse um jogo de palitos, perdendo toda a visão do que é a verdadeira oração, o do que é estar na videira, e nós meditamos a respeito do que é o papel do pai como agricultor aqui. Vimos como é perigoso nós querermos ir além daquele princípio geral que a metáfora está estabelecendo. Toda a metáfora que é usada assim quebra, ou seja, Jesus diz que nós estamos nele e que ele está no Pai, o Pai é o agricultor. Ou seja, é óbvio que os galhos não estão numa árvore, como a árvore está no agricultor, mas era fundamental todas essas imagens juntas, e nós meditamos então a respeito do que seriam esses galhos que aparentemente têm uma conexão, mas é uma conexão não vital, e olhamos a falsa profissão de fé, a crença que Jesus diz desde o princípio, a razão pelas quais as pessoas criam, e que ele sabia que aquilo não era crença verdadeira, e vimos falsos discípulos, e vimos o caso específico de Judas. Enfim, olhamos para o que é crescimento espiritual, passamos mais de uma hora olhando, e queremos continuar, porque eu acho que não pude falar tudo que era necessário, eu já tinha avisado isso aos irmãos. Então eu quero começar com três verdades sobre a oração, que já é a conclusão, sumário daquilo que a gente viu, mas que é um bom começo. Jesus disse, as palavras dele habitassem em nós, o resultado seria uma oração com poder, uma oração com eficácia, e se nós permanecêssemos no amor dele, assim como ele permanece no amor do Pai. Então há três coisas aqui, naquilo que nós meditamos e que pode ser acrescentado. Primeiro, nós nos tornamos frutíferos. Essa é o objetivo da oração. Não é? Quando aquela pessoa que falou comigo sobre oração e sobre esse texto, tirou como um jogo de palitos o texto do seu contexto, ela perdeu tudo sobre oração, e não só sobre uma oração específica. De certa forma, é isso que eu quero acrescentar, a oração sempre está vinculada à produção de frutos, e esse sempre precisa ser explicado. Deus projetou a oração para dar aos seus discípulos a alegria de dar frutos, enquanto ele é glorificado nos frutos que nós damos para ele. A Bíblia diz até que Jesus morreu para que nós dessemos frutos para Deus. Então há conexões importantes aqui, por exemplo, a conexão que há entre o versículo 7 e o 8, e a conexão que há no versículo 16, por exemplo, diz assim, entre o 7 e o 8, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.
E por isso, ou nisto, dependendo da versão que você está usando, é glorificado meu Pai, que dês muito fruto, e assim dareis prova de serem meus discípulos. Ou seja, a oração, o poder da oração está conectado ao fato de que se nós tivermos ele, nós vamos dar frutos. E nós vimos a necessidade enorme, já que nós não temos um contato com o Pai fora de Cristo. Ou seja, todos os frutos devem fluir da divindade, poder infinito e da vida incriada de Deus. Mas nós não temos esse contato, nós somos galhos. Não é? O nosso único contato, como os galhos numa videira, o único contato que ele tem com os nutrientes e com o rio e com todas as coisas é através do caule, através da videira em si, do caule onde ele está. Ele mesmo não tem contato com essas coisas. Nós só temos contato com o Pai de fato, estamos em comunhão e temos um contato verdadeiro com Ele através de Cristo. No 16 diz assim: não me escolheste vós a mim, eu que escolhi vocês. Você está falando sobre eleição, né? Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des frutos. Esse é o objeto, o objetivo, da eleição. Eu escolhi vocês para que vocês deem frutos, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir, sempre que Jesus fala em frutos aqui, ele vincula a oração, e vincula o propósito disso. Então, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É um fruto permanente de alguém que está realmente conectado, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Você vai ver que no 7 e no 8, ele linka a necessidade de frutos, a oração e a glória do Pai. E no 16 ele faz a mesma coisa, ele diz que nós fomos eleitos para dar esses frutos. E então nós pedimos tudo ao Pai e Ele concede. Ou seja, nisto meu Pai é glorificado, Jesus disse. Se vocês permanecem em mim e vocês dão frutos, ou no 16, vocês são eleitos para dar frutos, então a oração é para a produção de frutos, e não é só algumas orações, todas as orações. Agora, como quando nós pensamos nisso, nós podemos abranger todas as coisas das quais a oração está ligada em todas as nossas necessidades. Então, você vê as conexões, Jesus nos dando uma missão, e essa missão é que a gente dê fruto, a fim de que o Pai seja glorificado. Nós precisamos do poder do Pai operando em nós. Nós precisamos de oração ao olharmos para nós mesmos e vermos essa necessidade inexorável de frutificar, e como toda a glória vai para o Pai. Então, o ponto é que toda oração nossa que não é direcionada à produção de frutos para Deus, está fora daquilo que a oração foi proposta para ser. Você não tem a conexão. Você, como um galho, você tem acesso a Deus através da videira. E através da videira, o próprio Jesus, que colocou Ele mesmo na metáfora como a videira, diz que toda a nossa oração é com o objetivo de frutificar para Deus, Qualquer desejo sem conexão com isso, não é oração de fato, e não está coberta por tudo aquilo que Jesus diz, ou por você usar o nome dEle, já que você só pode orar em nome dEle, ou seja, você só pode pedir aquilo que Ele mesmo pediria. É por isso que há essa conexão vital entre galhos e caule. Então a oração é para a produção de frutos. Pense em qualquer oração que não é para a produção de frutos, e ela não é oração de verdade. Ela não é oração que de fato tem acesso ao Pai, porque ela está fora daquilo que oração de fato é. Então, Ele diz: eu escolhi vocês para darem frutos, então vocês vão ao Pai
em oração, através de mim, com o desejo de que esses frutos se manifestem. Porque esses frutos que evidenciam de fato, não é esses frutos que fazem você estar vivo, mas esses frutos evidenciam que de fato vocês têm uma ligação vital comigo. E a oração foi projetada, Jesus está dizendo, ela foi projetada com um propósito. Tudo que é projetado com um propósito. E o projeto da oração é a produção de frutos, e não desejos naturais de gratificação. Agora, pense nisso, você pode ter muitos desejos naturais de gratificação e achar que você pode, desconectado, só porque são desejos que aparentemente não são pecaminosos, você pode orar a Deus. Agora, a oração não é para desejos naturais gratificantes. Desejos naturais gratificantes têm que estar sempre subordinados a um desejo de frutificação espiritual. Então, você sabe que Jesus ensinou a orar para você pedir o pão de cada dia. Não há nada mais natural do que a alimentação, veste, enfim, emprego, né, essas coisas. Então, o desejo de proteção contra o inimigo, o desejo de ter corpos saudáveis, o desejo de ter a família com sustento, enfim, o desejo de ter sucesso em empreendimentos da vida, em desejos de fertilidade no casamento, um casamento satisfatório, a recuperação de uma doença. O ponto não é que esses desejos estão errados, mas como nós falamos, nenhuma oração que visa desejos naturais gratificados, não é? A gratificação de desejos naturais é de fato oração. Mas ao mesmo tempo você tem Jesus nos ensinando a orar por essas coisas, a Bíblia. O ponto é que esses desejos devem estar subordinados a desejos espirituais. Qualquer desejo desse que não esteja subordinado a um desejo maior espiritual. Por que você quer saúde? Por que você quer um emprego? Por que você quer comida e bebida? Por que você quer o que você quer? Por que você acha que você pode orar por isso que você está orando? Por que você acha que Deus tem que te dar isso? Por que você acha que você, de alguma maneira, precisa receber isso? São perguntas vitais. Quando nossos desejos naturais são sentidos como meios de satisfazer desejos maiores, então eles se tornam desejos legítimos para a oração. Se eles não tiverem, eles não são desejos legítimos. Ou seja, Jesus diz assim, antes de Ele nos ensinar a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, guarde-nos do inimigo, guarde-nos da tentação. Ele diz, a oração começa para que o nome de Deus seja santificado. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Você vê, esses são os desejos de frutificação espiritual, são os desejos da vida, que não é uma vida meramente natural. Agora, os outros desejos estão subordinados a esses desejos, não é? Então, quando o seu coração está preso a esses grandes desejos, que o nome de Deus seja santificado, que o reino dele venha, não é? Os nossos desejos subordinados a isso são desejos legítimos. Ou seja, não é apenas um desejo natural buscando gratificação ou satisfação. É simplesmente, eu preciso de pão, Pai. Se eu vou ser alguém buscando e me deleitando em Ti, se eu vou ser alguém frutificando para Ti, se o meu caráter vai expressar quem Tu és, se eu vou viver uma vida que santifica o Teu nome, eu preciso de pão e comida, preciso de alimento para isso. É por isso que a vida espiritual não é separada. Agora já fiz as minhas coisas espirituais, vou fazer as outras coisas. Agora o meu dinheiro já foi usado para aquilo que é espiritual, agora vai ser usado para o que não é. Não funciona.
Então, o nome de Deus, a vontade de Deus, a santidade de Deus, a oração é isso. Para a produção de frutos nessa direção. Eu quero produzir frutos que santifiquem o teu nome, que mostre o teu reino, que mostre que é um deleite fazer a tua vontade. Eu quero produzir esses frutos que manifestam isso. Teu reino, teu nome, teu reino, tua vontade. Eu quero a produção de frutos nessas grandes coisas, nessas coisas fundamentais. Frutificar para Deus, para a glória de Deus. Agora, se a nossa proteção, nossa fuga do perigo, nosso comer, nossas roupas, nossas casas, nosso sucesso em ter um emprego, leva a esses grandes objetivos centrados em Deus, eles são objetos dignos de oração. Eu quero esse trabalho, eu preciso disso por causa desses objetivos maiores que controlam eles. Na verdade, como eu já disse aqui no domingo de manhã, essa oração não é que tem 3 pedidos e outros 3 que estão subordinados. Na verdade, tem um só, não é? Santificado seja o teu nome. Esse é o pedido da oração. Todos os outros são subordinados a esse. Venha a nós o teu reino. Para quê? Para que o teu nome seja santificado. Seja feita a tua vontade. Para quê? Para que o teu nome seja santificado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para quê? Para que o teu nome seja santificado no mundo. Eu preciso de sustento para isso. Não é pela mesma razão que o mundo acha que precisa. E que necessita de sustento. E de casamento. E de família. E de todas essas coisas. Pelas quais nós oramos a Deus também. E eu preciso do perdão de Deus, porque como todas essas coisas seriam feitas, como o nome dele seria santificado, se minha vida não é uma vida coberta pelo perdão. E eu não quero cair em tentação, mas ser livre do mal, porque para que o teu nome seja santificado. Está tudo subordinado. O que não estiver, qualquer uma dessas coisas, roupa, casa, educação, sucesso profissional, se não está linkado ao objetivo do santificado seja o teu nome, Jesus diz, não é objeto digno de oração. Por que vocês acham que Deus teria um compromisso de dar isso a vocês? Todas essas coisas que Deus dá aos homens, sem esse objetivo, só aumenta o pecado deles, só aumenta a culpa. A ideia de que eu tenho que ser curado só porque eu quero aproveitar a vida, só aumenta a culpa. Os 60 anos que um homem lá fora de Cristo tem de saúde, só aumentou a ira de Deus sobre ele, porque a única razão pela qual eu posso pedir a Deus saúde é porque isso está subordinado à frutificação para Deus. Então quando Davi diz no Salmo 37:4, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, Ele está falando a respeito disso. Quando você não tem um coração natural, não é, que só deseja coisas naturais em si mesmas, mas você tem um novo coração, você se deleita em Deus. Você se deleita então em frutificar para Deus. Então você se deleita no Senhor e você se deleita na santificação do nome de Deus. E você se deleita então em buscar o seu reino e a sua justiça, como Jesus diz em outro lugar, e fazer a vontade de Deus. Então você pega todos os outros desejos da vida e relaciona a esses grandes desejos. Meu casamento, Deus está relacionado a esses desejos. Meu emprego, minha saúde, a razão pelo qual eu estou aqui orando a Ti, pela minha saúde, não tem nenhuma relação pela qual um homem fora de Ti, ou um monte de pessoas que se dizem cristãos, estão orando pela sua própria saúde. Ou seja, o meu coração totalmente inclinado em frutificar para Ti. Então a oração não é para gratificar desejos naturais, é para nós sermos frutíferos para a glória de Deus. Então Deus, eu preciso de pão de cada dia, sustento, para me frutificar para a Tua glória. É o que Jesus disse, para que vocês deem fruto para a glória do Pai. Eu preciso, Senhor, meu Pai, eu estou doente, eu quero ser curado, porque eu quero continuar nesse processo de frutificar para a Sua glória. Então Deus não dá consultoria de gratificação de desejos naturais.
todas as orações que têm como objetivo simplesmente a gratificação de um desejo natural, ou seja, eu quero ser curado, o mundo inteiro quer. Que ser humano doente não quer ser curado? Se essa é a minha motivação para a oração, isso não é oração. Ela não pode ser algo que está fluindo de um galho ligado na videira, que está indo pela videira até a fonte, da onde vem o poder. Esse poder vem para nós frutificarmos para Deus. E se não é esse o objetivo, toda a cadeia está... Então, nós, agora, porque nós nos deleitamos em Deus, nossos desejos estão em sintonia com o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que você frutifique para a sua glória. Então, você se deleita nele, seu coração está em sintonia com esse propósito de frutificar para a glória de Deus, e Deus então satisfaz. É a mesma coisa que Deus está falando lá. Então, a evidência disso se espalha por João e por toda a Bíblia. Por exemplo, 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que nós temos diante dele. Qual é a confiança que nós temos na oração? É que se pedirmos algo, alguma coisa, segundo a vontade dele, ele nos ouve. Ou seja, a vontade dele é que nós tenhamos frutos para a sua glória. A gente viu que o galho que está morto, não tem uma conexão real, ele não dá fruto, ele é cortado e jogado fora. Se nós pedimos algo segundo a sua vontade, ou seja, nessa conexão, ele nos ouve. Porque a oração não é para gratificar nossos desejos naturais, mas nossos desejos naturais se tornam uma oração correta quando esses desejos naturais estão subordinados a esse desejo de frutificar para Deus. Saúde, sustento, vida, casamento, trabalho. Então, a oração, ela gratifica os nossos desejos que foram purificados por estarmos com o coração saturados de Deus e do propósito de Deus de nós frutificarmos para a sua glória. Quando esses outros desejos naturais estão saturados disso, então eles são objeto da nossa oração e eles fazem parte também da oração. 1 João 3,22 diz: tudo o que pedimos, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a Ele. Em outras palavras, a oração não é focada em gratificar desejos naturais. Você vê, nós desejamos fazer o que é agradável à vista de Deus, frutificar para a sua glória. Então nós oramos, há sempre esse link. Então, a oração, ela existe para satisfazer os desejos das pessoas que têm os seus corações focados nos desejos de Deus. Que nós frutifiquemos para a sua glória. Tiago diz assim: quando você tira o link e é simplesmente um desejo natural querendo ser satisfeito, um corpo querendo ser curado, um bolso querendo ser cheio, um coração desejando romance, enfim, quando é um desejo natural, não subordinado, a Bíblia chama isso de outro nome, e não é mais oração. A Bíblia diz assim em Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar com os vossos prazeres. A questão da oração de vocês é tão somente satisfazer um desejo natural, não tem nenhuma relação comigo. Ou seja, essa oração é totalmente indevida, é totalmente fora daquilo pelo qual a oração foi determinada. A oração não é para satisfazer nossos desejos, gratificar nossos desejos naturais. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar com seus próprios prazeres e deleites, que não estão linkados, nem subordinados ao meu desejo, ao meu propósito, que é que vocês frutifiquem para a minha glória. Então a oração é para a produção de frutos, todas as orações, mesmo quando elas envolvem coisas e desejos naturais. Se isso não estiver em algum momento linkado, se eu pedir perdão a Deus, e o que move esse desejo de perdão não é o desejo que o nome dele seja santificado, então essa oração é indevida, ainda que ela pareça piedosa. Quando eu peço pão, e o pão nosso, e o alimento, e o emprego, quando isso não está linkado ao desejo de que o nome dele seja santificado, ou seja, que eu produza frutos para a glória de Deus, na videira, isso é oração indevida,
É isso que Tiago está chamando de gastar com vossos próprios deleites. A gratificação natural que vocês têm é a mesma de um homem natural. O que você espera dessa oração é o mesmo que um ímpio esperaria. Saúde, essas coisas em si não são erradas, se elas estiverem linkadas ao propósito maior. Então, se nós quisermos poder e efeito na oração, nós devemos nos dedicar aqui a conseguir que nossos desejos, não é? Isso vai nos levar mais à oração e à palavra, estejam alinhados com o fruto que Deus quer em nós. Se o meu trabalho que eu quero está alinhado com o fruto espiritual que Deus quer para a minha vida, eu orar por esse trabalho está dentro daquilo que é oração. Isso torna a oração eficaz. Agora, se não está, é só porque eu acho que se eu trabalhar eu vou ganhar mais dinheiro, vou poder gratificar mais os meus desejos, cai exatamente naquilo que Tiago estava dizendo. Vocês pedem a Deus coisas só para satisfazer os seus deleites, que não tem nenhuma relação com Ele. E depois o Tiago vai ser duro, vai chamar de adúlteros. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: vocês querem que Deus financie a traição de vocês dele no mundo, ou seja, vocês querem viver não para frutificar para a glória de Deus, e ainda acham que todos os dias podem pedir dinheiro a Deus. É como uma mulher que pedisse o dinheiro ao seu marido para gastar com seu amante, ou o oposto, hoje em dia, né? Então, o fruto, com que esse fruto tem sempre a ver? Tem a ver com a santificação do nome de Deus, tem a ver com a vinda do reino de Deus, e tem a ver com que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Eu preciso desse emprego por causa disso, por causa dessas coisas, desses desejos consumidores do meu coração. Em terceiro lugar, a palavra que é preparatória para isso. A palavra dele, habitando em nós, nos prepara para a oração frutífera. Por quê? Porque é a palavra que leva os nossos corações a ficar em sintonia com o desejo de Deus, que é o desejo de frutificar para Deus. E essa é a chave da oração com poder. Se a oração não é para gratificar os desejos naturais, mas para dar frutos para Deus, então você achou a chave. É por isso que ele diz, tudo que pedirdes, vos será feito. É por isso que João, em outro lugar, diz, olha, tudo que nós pedirmos, segundo a sua vontade, Ele fará. Essa é a chave, essa é a chave. A oração para gratificar os desejos, que não é para gratificar os desejos naturais, mas que vai subordinar todos os desejos a esse desejo de frutificar para Deus. A santidade do nome de Deus, a vinda do reino de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas, é a chave do poder para a oração. Então, o grande desafio da oração não é você aprender técnicas de oração, ou então um tempo simplesmente que você fica orando, mas ser o tipo de pessoa que é dominado não pelos desejos naturais que os outros homens, mas ser o tipo de pessoa que é dominado pelos desejos que Deus tem para nós, frutificar para Ele. Quanto mais nós somos dominados por esses desejos, mais nós estamos em conexão com aquilo que é a chave do poder na oração. É isso que faz a diferença, o apóstolo Paulo diz, entre ser um homem espiritual e um homem natural. O homem natural só pode pensar em Deus, em oração, no sentido de que isso pode satisfazer alguns desejos naturais. Já o homem espiritual não é? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino para que o seu nome seja santificado, seja feita a tua vontade, e então agora tudo que eu peço está em conexão com isso. Frutificar para Deus. Eu sou um ramo da videira, eu fui chamado e predestinado para frutificar para Deus. Então agora os meus pedidos estão subordinados. Quando não estão, Tiago diz, pedis mal, vocês só querem alguém que financie os prazeres de vocês. Esse é o desejo do coração de qualquer homem não regenerado. Por isso Jesus diz, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir o que quiser e vos será feito. A palavra de Jesus em nós faz o quê? Nos torna pessoas que não são mais dominadas por desejos naturais. A palavra de Deus, a palavra de Jesus habitando em nós nos faz de nós pessoas que são dominadas por desejos que subjugam os desejos naturais ao propósito de frutificar para Deus. Ou seja, nós somos dedicados à produção de frutos para Deus.
e não dedicados à ideia de que Deus está lá para gratificar desejos naturais. Agora, todos os nossos desejos naturais cabem na oração porque eles estão subordinados a isso. A palavra de Jesus habitando em nós é a chave para a avaliação verdadeira dos desejos do nosso coração e a validação das nossas orações. Em João 17:8 ele diz: eles receberam a minha palavra e verdadeiramente têm entendido que eu saí de ti. Ou seja, agora eles têm uma compreensão verdadeira de quem eu sou, e agora eles estão me amando como tu me amas. Agora eles entendem que todo plano eterno gira em torno de mim, por causa da minha glória. Nessa oração, depois ele vai dizer: eu quero que eles estejam onde eu estiver, para que eles vejam a minha glória. Então, em outras palavras, eles recebem as palavras de Cristo como a chave, e uma avaliação verdadeira e exaltada de quem Jesus é. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho nele todo prazer. E o Filho foi enviado pelo Pai, e ninguém pode orar de acordo com o propósito de Deus sem uma verdadeira compreensão da centralidade de Cristo em sua própria vida. Ele ora em nome de Jesus, ele recebe tudo do Pai, através do caule que é Jesus, para frutificar para Deus aquilo que manifesta a glória de Cristo, que alegra o coração do Pai. Em 1 João 2,14, João diz: eu vos escrevi, jovens, porque a palavra de Deus permanece em vós, e vós vencestes o maligno. Assim, a palavra de Deus habitando em nós, nos faz triunfar contra Satanás. Por quê? Porque nos liberta dos poderes que nos colocam em desacordo com a vida que frutifica Deus, para Deus, que é a vida que visa só gratificar desejos naturais. Ele está dizendo: os jovens assim, cheios da palavra assim, venceram o maligno. Por quê? Porque agora eles desejam frutificar para Deus. Seus desejos naturais serão uma bênção à medida que eles estão subordinados a esse desejo maior. Esse desejo maior. Então João 14:24 diz: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Então, ele vai começar a definir esse caminho, esse caminho de amor. Em João 8:47 ele diz: quem é de Deus ouve as minhas palavras. Por esta razão que vocês não ouvem, porque vocês não sois de Deus. Então a eleição vem para que a gente frutifique para Deus. E agora a oração, a verdadeira oração, e a chave para a oração verdadeira e poderosa é que toda a oração foi constituída para nós frutificarmos para Deus. Esse é o objetivo da oração. Nesse objetivo, todos os outros podem entrar se eles são subordinados a esse desejo. É por isso que Jesus vai dizer assim, em João 17:17, um pouco à frente, depois que ele falou isso, quando ele está orando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, quando a tua palavra permanece neles, eles são santificados, são feitos limpos, são santificados, ou seja, eles ficam de acordo com o teu propósito de frutificarem para ti. A palavra produz isso neles. Então, o que a palavra nos dá? Uma visão humilde e adequada de nós mesmos, uma visão adequada dos nossos desejos naturais, que são totalmente subordinados a coisas muito maiores e prazerosas em nossos novos corações, o triunfo sobre Satanás, o conhecimento do caminho do amor que o Pai tem pelo Filho, e que nós devemos permanecer neste amor, o propósito da nossa eleição, frutificar para Deus, até que um dia sejamos a imagem de Cristo, e o poder da santidade. Enfim, em outras palavras, a palavra que nos santifica diariamente pelo poder do Espírito, nos coloca no caminho dos propósitos de sermos frutíferos para Deus. Assim nós somos santificados. Então agora que nós olhamos
esse propósito geral, nós podemos, na meia hora que temos agora, olhar como o agricultor trabalha em nós para isso. Nós vimos o que é oração, o que é estar conectado ou não. Agora, Jesus disse que o agricultor faz duas coisas. Ele corta no tempo adequado todos os galhos que não têm uma conexão vital com Cristo. Como aqueles que seguiram Jesus creram por causa dos milagres, chegou uma hora deles serem tirados, ou como Judas, enfim. Então o jardineiro ele tira esses galhos que não têm conexão vital, e ele, naqueles que têm conexão vital, ele poda, ou seja, ele tem uma atitude. Então ele vai em direção aos galhos que não têm essa conexão vital e corta. E em segundo lugar, ele poda. Vamos olhar nesses minutos para isso. O jardineiro, então, ele está examinando sempre a videira. Isso é tremendamente solene para nós. Ele está focado nisso. Você vê no versículo 2 aqui do capítulo 15. Então, qualquer agricultor está sempre assim, olhando para a sua planta, buscando qualquer coisa nela que não seja propriamente dela, parasitas, coisas mortas. Então, o que é um ramo morto? A gente já viu isso, e vamos só passar assim rápido. É algo que está preso lá, mas não tem uma conexão vital. Tem algum relacionamento, mas é formal, está preso lá, não é vital, não é a vida do pai, não está passando pelo caule até aquela ramificação. Então vocês todos estão sentados aqui hoje, todos nós, em certo sentido, todos nós temos uma conexão com Cristo, não é? Quando as pessoas olham, eles veem essa conexão. Eles viram em Judas, viram Judas andando com Jesus 3 anos, eles viram, há uma conexão ali. Você vê, ela não era real, mas havia uma conexão. Aquelas pessoas que creram nele por causa dos milagres começaram a seguir a ele, falando para todo mundo que cria nele. Havia uma conexão, todo mundo olhava e via essa conexão. Você pode dizer, eu sou um cristão, como eles diziam, que seguiam a Cristo. A questão é que o jardineiro está olhando exatamente para isso, para nós hoje, sempre. Se nós temos um compromisso formal ou vital com Cristo. Você vê, o compromisso vital nos leva a esses desejos de querer frutificar para Deus, o que faz com que a oração não tenha nenhuma relação com a ideia que as pessoas têm de oração, que existe para a gratificação dos nossos desejos naturais. É uma coisa mecânica, não é orgânica. Então ele diz, estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, em João 2, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o Senhor Jesus não confiava neles, porque ele conhecia todos, e ele não necessitava que alguém testificasse do homem, ele sabia que a única razão era porque ele curava pessoas. Então eles pensavam, olha, há muitos desejos naturais que eu quero que seja gratificado, eu já senti que esse Jesus pode fazer isso, ou alguém está dizendo que ele pode. Ou seja, não havia nada daquilo que nós vimos que estabelece a verdadeira oração. É uma coisa mecânica. Uma pessoa meramente religiosa está exatamente nesse lugar. Então a pergunta central para nós é que o jardineiro, o agricultor, ele está olhando para nós. É o que Jesus diz. Como todo bom jardineiro, agricultor, e todo interesse de Deus está em que a nossa relação é real ou é mecânica. E ela é real quando há frutos, porque os frutos não fazem ela real, mas por ela ser real, ela produz frutos. O que são frutos? São mudanças sobrenaturais do nosso caráter. Todos nós nascemos mortos em delitos e pecados, e exatamente diferentes de Deus. Em Romanos 1,13, Paulo diz assim, eu gostaria de vir e pregar a você, para que eu tivesse algum fruto em vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero estar com vocês aí em Roma, e eu quero estar com vocês e pregar para vocês, e ver
o fruto, para ter um fruto em vocês. Ele está dizendo o seguinte: eu quero ver as pegadas de Deus na vida de vocês, como as pegadas do agricultor lá no seu pomar, no seu jardim. Eu quero ver a vida, como a vida de vocês mudou e tomou forma permanente, de maneira sobrenatural. Eu quero ver esses frutos. Eu quero ver alguma coisa na vida de vocês que é tão difícil de explicar, que a única maneira de explicar é dizer: Deus esteve aqui. Deus esteve aqui. Isso é algo que só Deus faz. Então, quando você vai em Gálatas 5 e você tem a lista, por exemplo, do fruto que o Espírito de Deus produz em nós, Ele que é esse poder que emana do Pai pelo Filho, ou seja, nós somos os galhos que estão conectados ao caule, que vai até o Pai. O fruto é amor, alegria, paz, paciência, bondade, humildade, autocontrole, integridade, coragem, assim por diante. Então, aqui, ele vai falar sobre dois que, de alguma forma, abordam todos esses frutos. Jesus menciona eles diretamente, esses dois sinais de que todos esses frutos esse fruto está brotando, que é amor e obediência. Amor e obediência. No versículo 9 ele diz assim: como o Pai me amou, eu também vos amei. Agora permaneceis no meu amor. Esse é um fruto. Amar o Pai como o Filho ama o Pai. E o 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ele diz para a gente permanecer no amor. Agora está dizendo como isso se evidencia: assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Então ele fala sobre esses dois sinais. Então, o agricultor, ele tira todos os ramos que não têm acesso vital com a videira. E nós só temos contato com o solo, com o rio, com o poder vital de Deus através do caule, que é Cristo. Os nutrientes, a seiva, o suco, a umidade necessária, enfim. E uma das coisas que fluem do caule para nós que somos os galhos e que frutifica é um amor divino, sobrenatural. Ou seja, se você está numa ligação verdadeira com Deus, o amor divino começa a crescer em você. Ele diz: permanecei no meu amor. Então, pense no meu amor. Você está crescendo no meu amor. Todos nós podemos olhar de maneira objetiva para isso. Isso é um teste terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Se você perguntasse a alguém num mundo tão egoísta e focado em si mesmo como o nosso, no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, nós vivemos num mundo em que está todo mundo fazendo todas as coisas para gratificações pessoais. Agora, se você olhasse, perguntasse a alguém que convive contigo há meses nesses ambientes, para descrever parte do teu caráter distintivo, você sabe que frutos são semelhança em caráter com aquilo que Cristo é. Se essas pessoas olhando para você esse tempo, anos, meses, trabalhando junto, estudando, ou eles diriam: olha, eu percebo que você tem um amor, enquanto todo mundo está focado em si mesmo, em se satisfazer, eu percebo que você tem um amor por Deus, que você trabalha aqui na escola, no banco, no comércio, e que a tua maior motivação é Deus, não é ganhar dinheiro como nós. Agora, num mundo tão egoísta e tão focado em si mesmo, isso aparecer não é difícil, não é? Porque é uma característica muito fora da curva. Ou seja, se todo mundo fosse mais ou menos assim, isso aparecer seria mais difícil. Agora, no mundo em que todo mundo vive para si mesmo e todo mundo vive de uma maneira egoísta, tão somente interessado em gratificar seus desejos naturais, através do trabalho, casamento, romance, dinheiro, férias, enfim, através da vida, quando alguém aparece de maneira evidente, não tendo como centro essa gratificação focada em si mesmo, isso aparece. Agora, será que alguém diria isso a respeito de nós? O que eu percebo em você, desse tempo todo, que você é uma pessoa focada em Deus, e que o teu amor, enquanto o de todo mundo aqui,
é focado em gratificações pessoais, a palavra que vem à minha mente quando eu tenho que descrever você desses anos aqui é que você é uma pessoa que demonstra um amor e um interesse focal em Deus e não em você mesmo, com todos nós. Então, como o mundo é totalmente egoísta, isso não devia ser muito difícil de ser percebido. E a Bíblia diz que esse é um tipo de fruto que devia estar em nós, se nós estamos em Cristo. Porque as pessoas, quando olhavam para Cristo, percebiam que Ele amava o Pai. Ele deixava isso claro: eu não faço a minha vontade, eu não tenho uma agenda, tudo que eu faço é por causa do meu Pai. Se a vontade dele é eu ficar 33 anos comendo, trabalhando, está vendo? Esse trabalho, essa alimentação é algo que está subordinado ao propósito maior, ao desejo maior. Agora, quando também tiver que morrer, também vai estar. Então deixa eu te mostrar a diferença. Você tem que estar crescendo em amor. Isso não é que você tem que estar se tornando uma pessoa mais amável. Tem gente amável que não tem nenhuma relação com isso. Não é algo mecanicamente moral, é organicamente vital. É porque você está em Cristo. É porque Ele é assim. E é porque é isso que flui através dele como caule até os galhos, para frutificarem. Ou seja, você está ficando melhor e melhor, entre aspas, não é? Esse negócio de ficar melhor é engraçado, em amar a Deus. Nós estamos falando não em ser benevolente, caridoso, agradável, cortês. Estamos falando sobre um coração que cresce em amor a Deus. Deixa eu ser prático. Como você sabe que está crescendo em amor por alguém? Que teu amor está aumentando? Você gosta de ficar mais tempo com ela? Ou seja, nós podemos perguntar: você gosta de ficar mais tempo com Deus do que antes? Você gosta de passar mais tempo com Ele? Gosta de gastar mais tempo na sua presença? Mais tempo falando com Ele? Mais tempo falando sobre Ele? Não é assim que você fala para alguém assim: você está apaixonado, hein? Volta e meia você vem desse mesmo assunto. Você está falando mais sobre Ele? Você está tendo mais tempo para ouvi-lo? Você tem mais tempo para ler a sua palavra? É assim que você pode dizer que está crescendo em amor pelo seu cônjuge, por qualquer coisa, pelo seu trabalho. Adoro esse trabalho. Eu chego em casa e continuo fazendo. Eu quero fazer. Você vê, é assim que o amor cresce, em todos os níveis. Crescer o amor por Deus é isso, é prático. Você acha que está cada vez mais fácil louvar a Deus? Ou é uma luta sem fim? Quase que uma disciplina. Se você está crescendo em amor, está ficando cada vez mais fácil contemplar as belezas de Deus, exaltar as belezas, fazer esses elogios à beleza dEle, gastar mais tempo nelas, achar as outras coisas meio sem graça perto delas. Não é que as outras coisas fossem ruins, mas eu estou aqui diante do meu amor. Aquilo ali é interessante, mas não perto do meu amor. Você sabe o que é bom sobre Ele, você quer descobrir isso, você quer falar sobre essas coisas, sobre essas belezas do caráter dEle, de tudo que Ele é, e falar para Ele a respeito disso, elogiando, louvando a Ele. E isso faz você uma pessoa mais satisfeita. Você vê, você não, assim, crescendo em amor, você não vai ficar murmurando. Você vê como os frutos do Espírito começam a surgir. Então você se torna mais longânimo. Você se torna mais humilde. Você se torna uma pessoa mais calma. Não é? Uma pessoa mais capaz de enfrentar as coisas duras da vida, porque você não está ansioso. Porque seu amor está crescendo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que é domínio próprio? É aqueles desejos naturais que não estariam subordinados ao desejo maior e que controlam a vida de alguém. Você tem mais domínio próprio, porque o amor por Ele cresceu. Esse é o fruto. Então, isso é prático. Você pode enfrentar o mundo, você pode enfrentar o tipo de opinião que o mundo tem a respeito de você. Então, crescer em amor não significa que você simplesmente se tornou uma pessoa mais caridosa, cortês, está ajudando as pessoas, está fazendo obras de caridade. Agora, Deus está acontecendo com você. Você sente que isso está acontecendo a
cada dia, então você está frutificando. É isso que Jesus colocou, a primeira coisa. Senão você é só uma pessoa moral, tem uma ligação, mas essa ligação não é vital, é o que ele está dizendo. Se eu te dar uma outra explicação assim, sabe quando você diz assim, olha, alguém traz uma sobremesa, para mim, por exemplo, podia ser, sei lá, alguma coisa de amendoim, assim, que eu ache maravilhoso, não é? Um pavê de amendoim, e você diz assim, eu só vou comer 2 colheradas, e quando você vê, você já comeu metade do pote, você vê, é isso que é. Você ia só dar 2 mordidas, mas você gosta tanto, não é? E de repente você olha para aquela porção enorme, aquilo acabou, eu comi a coisa quase toda. Isso aconteceu como? Aconteceu porque isso é doce o suficiente para mim, isso eletrifica a minha boca, satisfaz as necessidades do meu cérebro por pavê de amendoim, não é? Então aquele pavê começou a fazer parte de mim, eu queria isso, comi, o pavê é doce, é bom, ninguém precisa ficar perto de mim, cuidado, você, por que tu não come mais um pouco? É o contrário, você acha aquilo maravilhoso, você quer mais, não é uma disciplina. Então é isso que a Bíblia está dizendo, você quer passar mais tempo com Deus, você gosta mais do louvor, você gosta mais de culto corporativo, mas você gosta igualmente de culto privado, gosta de estar com a palavra. Então você está crescendo, essa é a marca. O segundo fruto é obediência. Você vai ver que essas 2 coisas estão juntas. O amor é um dos frutos que crescem na videira, diz o versículo 9. Você tem que permanecer no meu amor, como eu amo o Pai, e permaneço no amor dele. E se vocês guardarem meus mandamentos, como eu guardo os mandamentos do meu Pai, e permaneço em seu amor. Então se você me ama, você vai me obedecer. Versículo 10. Vê, você pode estar se enganando sobre o amor, mas aqui ele dá algo que é devastador para que não haja engano. Porque você pode dizer, e muitas pessoas dizem, eu acho que eu amo a Deus, mas essa é uma prova de fogo. A obediência cristã não tem nenhuma relação com a obediência em nada na vida, em nenhuma religião. Quando você ama alguém, há até uma expressão que a gente pode dizer assim, seu desejo é uma ordem. Não estou falando daquelas pessoas que falam isso porque o outro pode lhe dar alguma coisa, ou seja, é o patrão, é alguém que pode te dar algum benefício. Estou dizendo quando você diz isso para alguém só porque aquela pessoa lhe é tão agradável, que você diz, o teu desejo é uma ordem, ou seja, te obedecer é um prazer enorme, fazer aquilo que te agrada. Esse é o tipo de linguagem que vem, você está apaixonado por alguém, e você sabe o que aquela pessoa gosta. Quando você está num lugar e você tem recursos para isso, e você vê a coisa, você pensa, caramba, é o que aquela pessoa, eu vou comprar. Você fica feliz, poxa, ela vai ficar contente, ele vai ficar contente, quando eu levar isso, puxa vida, que bom que eu encontrei isso, é o que eu estava procurando, eu queria achar. Então a obediência cristã é uma coisa vital, é diferente da obediência que surge de pessoas mecanicamente morais, ou pessoas nominalmente cristãs. O moralismo, o legalismo, sempre surge de pessoas que têm uma compreensão totalmente deturpada sobre o que é justificação. Ontem eu estava lendo na internet, alguém diz assim, como eu posso não amar um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes? Jonathan Edwards chamava isso de a gratidão dos hipócritas. Tu vê que todo o encanto por Deus é porque Ele cuida de mim. Na verdade, esse encanto está focado em mim. Se Ele não cuidasse de mim, eu já não estaria encantado. O encanto não é por Deus, é por mim. Todos nós normalmente nos encantamos se alguém for totalmente centrado em nós. Se nós acreditamos que Deus é totalmente centrado em nós e o amarmos por isso, Jonathan Edwards diz, essa é a gratidão dos hipócritas, porque não é uma gratidão no prazer em Deus, é no prazer em mim mesmo. E quando eu percebo que Ele está existindo para mim, então, por um lado, a atitude do cristão para a obediência é uma questão de grande honra. Ele não está mais debaixo da lei no sentido legal, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, qualquer pregação de santificação. Não é? A maior parte das pessoas que falam muito sobre santificação, até quando estão condenando coisas erradas,
de maneira correta, você vê que é uma coisa pesada, é uma coisa que é longe do Evangelho, é moralista. Normalmente o legalista, ele não quer que você se pareça com Deus, ele quer que você pareça com Ele. É isso que o legalista quer. Então, se ele por acaso acha que a vida deve ser ruim, então ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele não quer que ninguém faça. Todo mundo vai ter, junto comigo, sofrer isso. Já viu esse pessoal que é quente que diz assim, tomara que chova no carnaval? Esse é um desejo que eu não consigo entender. Eu não me importo se chove no carnaval. Eu não quero estar fazendo o que as pessoas estão fazendo. Mas é aquela coisa, isso é essencial, assim, ou então você quer que as pessoas se pareçam contigo. Eu não vejo futebol. Você não pode ver futebol. Você está vendo futebol. Cuidado com o futebol. Você está vendo aquilo ali, você está tocando aquilo. Nós criamos listas. Porque o legalismo, todo legalista, e todos nós temos que ter cuidado com isso, o legalista quer que você se pareça com ele, não com Cristo. É por isso que Paulo, ao pregar a respeito da santidade, ele diz, fazem listas, e isso é doutrina de demônios. Então, o Salmo 1 diz assim, ele diz que o homem que ama a Deus, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros, ele tira a sua seiva lá de Deus. E ele diz, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Agora pense, isso é totalmente diferente. Ele está vasculhando a lei, ele não está mais numa relação legal com Deus. Isso é evangelho, nenhuma condenação há, mas ele está ali diante da lei de Deus e nela ele medita de dia e de noite. Ele tem seu prazer na lei de Deus, por quê? Porque ela é o seu tesouro. Ele pensa, essa é a lista de coisas que o meu amado ama. Eu quero saber, como se eu pudesse dar à minha esposa tudo que ela ama. Eu quero saber o que ela ama, o que ela gosta. É assim. Aqui está o meu, sabe, é totalmente diferente do que as pessoas, de como as pessoas examinam a palavra de Deus. Muitas pessoas examinam a palavra de Deus como quando você vai num advogado e dá o contrato a ele. Lê esse contrato aí, vê esse contrato, vê o que a gente pode fazer com esse contrato. Ou então vai para o contador, vê esse contrato, vê o que a gente pode fazer. O que ele quer é o seguinte, acha uma brecha para me pagar o mínimo possível, acha uma brecha para me pagar menos imposto, acha uma brecha para me romper esse contrato sem estar errado. Um filho de Deus nunca vai assim a palavra de Deus, queridos. É por isso que, por exemplo, quando as pessoas falam sobre casamento, uma das questões que dominam assim, as perguntas das pessoas sobre casamento, mas as pessoas querem encontrar brechas. Elas não estão pensando, como o meu casamento pode glorificar mais a Deus, como ele pode produzir frutos para Deus. Então, a pessoa quer saber assim, como eu posso ser feliz, talvez até escapar desse casamento e ainda não está errado. Ele está procurando um advogado para achar brecha. Ou sobre o dízimo e dinheiro. 80% das perguntas das pessoas só é sobre o dinheiro, mas não é porque elas estão olhando para o dinheiro e pensando, como é que meu dinheiro pode glorificar mais a Deus? Como o meu dinheiro pode, de uma maneira mais gloriosa, mostrar frutos para a glória de Deus? Não, a pessoa está dizendo o seguinte, elas querem achar uma brecha. Se você conseguir uma brecha para mim, dar um mínimo, ou então nada, eu vou ficar feliz. Porque eu vou apaziguar minha consciência. A maioria das pessoas tem uma busca legalista quando falam sobre casamento, quando falam sobre dinheiro. Eles não estão indo ao tesouro do rei, eles não estão indo para a palavra de Deus, tendo todo o seu deleite nela. Eles estão buscando o que eles podem escapar. Agora, não é assim que o Filho de Deus procura. Ele quer obedecer. E ele está todo dia na palavra de Deus buscando novas aplicações. Como eu posso aprender mais sobre o meu casamento glorificando a Deus? Como eu posso ter novas aplicações da minha vida financeira em relação a Deus? Como eu posso ter mais aplicações da minha vida sexual em relação a Deus? Como eu posso ter mais aplicações sobre a minha vida em família em relação à glória de Deus? Como eu posso ter mais aplicações sobre tudo a respeito de Deus, para que Ele seja mais glorificado em mim, para que haja mais frutos para a glória dEle, que é a razão pela qual eu existo. Então, porque quando você está no amor, como eu disse, quando você encontra o presente perfeito para aquela pessoa, você diz, é isso, você for comprar, essa pessoa vai ficar feliz, vai ser maravilhoso. Nós não estamos numa relação legal mas com Deus. Mas você vê, nós somos muito mais apegados à lei do que a lei antes só nos condenava, agora ela é um tesouro do rei. É uma lista de coisas que eu estou buscando de dia e de noite, em como em tudo ser agradável a Ele. O que vai me levar àquelas orações verdadeiras, que são centradas em quê?
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É um coração amante, buscando todas essas maneiras. É uma forma totalmente diferente. E quando você quer dar algo a alguém que você ama, você não acha, você fica andando, pensando, passa os dias pensando, não estou achando aquela coisa que eu sei que isso aqui é legal, mas não é isso ainda, eu queria achar, é isso, eu não encontrei ainda. Porque você se alegra quando você encontra. É assim que nós lemos a Bíblia. É por isso que ele diz, nele tem seu prazer de dia e de noite. Gente assim, você vê, ele não está criando lista nenhuma externa à Bíblia, e nem está preocupado em transformar pessoas igual a ele quer pessoas como Cristo, é o oposto do legalismo, e nem ele está preocupado se o outro lá vai estar chafurdando no carnaval, porque não vai estar chovendo. Como o cristão lê a lei de Deus? Assim, um tesouro de presentes para o rei. Meu Deus, eu quero frutificar para ele. Qual é o único lugar que eu encontro a lista para exaltá-lo, agradá-lo e dar frutos? É aqui. Então eu medito de dia e de noite. Se você é alguém religioso, imoral, você se sente bem, isso é o que Deus quer. Vou tentar obedecer a Deus o máximo e não estragar meu dia. Vou tentar obedecer a Deus no máximo e não perder toda a diversão da vida. Então essa pessoa não compreendeu nada a respeito do Evangelho. Ela não pode estar no amor de Cristo. E nem entender quando Jesus diz, se vocês me amarem, vocês vão me obedecer. Você vê, obedecer e amar não é a mesma coisa. Se me amarem, vão obedecer. Essa coisa de que o cara pode obedecer de qualquer jeito, que a obediência, que é o amor, não é o que a Bíblia diz. A obediência é fruto do amor. O filho obedece o pai porque o ama. Assim como eu permaneço no amor do pai, fazendo toda a sua vontade. Então você não é salvo por ser uma pessoa agradável e moral. Você é salvo por graça infinita. Ele é o seu Salvador. Ele veio à terra e ele morreu, nos resgatou. Esse foi o plano eterno do Pai. O Filho fez isso. Ele fez tudo. Não há nada que você faça que vai fazer você ser mais amado por Deus, mas digno ou melhor do que outra pessoa. O que aconteceu quando você realmente foi regenerado, que você deixou de ser seu próprio Salvador, você entende, você confia completamente naquilo que Ele fez, você realmente acredita no que tudo está consumado, Ele fez tudo, no final eu vou estar no céu, não vai haver nada que eu acrescentei, Ele fez tudo, porque não havia nada que eu pudesse acrescentar. Agora então, por que eu medito de dia e de noite, por que eu obedeço? Como Ele disse aqui, Ele é a videira que tem as raízes do seu Pai. Se eu estou ligado nele, dele flui o que é vital entre ele e o Pai, um amor infinito. Então é por isso que ele fala desses primeiros frutos que nascem lá no galho: amor e obediência. Agora, quando nós estamos ligados de fato à videira, essa ligação orgânica se expressa inexoravelmente assim. A lei de Deus é isso para nós. Nós temos fome da lei de Deus, mas nós nunca mais estamos numa relação legal com Ele. Nós morremos para a lei, para vivermos para outro. Então a Bíblia para nós agora é uma caixa de presente, de tesouro, presentes. Tudo que eu tenho para agradar o meu Pai está aqui, na Bíblia. Eu quero ler esse livro, eu quero conhecê-lo. Então santificação não é algo triste, não é moralismo. Quando é pregado, a pessoa parece até bravo, parece que brigou com a vida. Não há alegria e o frescor de um coração que ama a Deus e que passa esse encanto para os outros. Parece alguém que simplesmente tem que fazer aquilo porque não conseguiu brechas. É algo triste. Não é algo doce. Quando você olha, prazer infinito em Deus, sempre está ligando aquilo com a parte legal de novo, com o juízo de Deus, como se o homem fosse realmente salvo por outra coisa a não ser por Cristo. Santificação nunca está falando sobre justificação, sempre que está é mero legalismo, moralismo e diabólico, ainda que a pessoa só fale em santidade. Então você sabe, nenhuma condenação a mais. Agora a Bíblia, eu tenho meu prazer nela, porque é assim que eu vou frutificar para Ele em amor e obediência. É assim. Você não vê que é completamente
A abordagem cristã sobre obediência é totalmente oposta à de qualquer outra coisa e qualquer religião. Se você me ama, você vai me obedecer os meus mandamentos, assim como eu amo meu Pai, e obedeço a Ele. Eu amo meu Pai, então qual é a vontade do meu Pai? É morrer na cruz? Eu obedeço, porque eu amo, e esse é o fruto em quem está ligado em mim. Amo o Pai dessa forma, então obedece. Não há nada para estar numa relação, é porque nenhuma condenação há. A Bíblia está dizendo, você está crescendo assim? John Newton dizia, ao ver que Cristo cumpriu a lei, ele compôs vários hinos, isso é um deles, ao ver a lei que Cristo cumpriu, e ouvir a sua voz de perdão eterno para sempre, nós somos mudados de escravos para filhos, e aquilo que era um dever sobre a lei, é a nossa alegria e deleite. Você vê a diferença? John Newton entendeu o Evangelho. Ele que foi um mercador de escravos, entendeu o Evangelho. Então, essa é a linguagem do coração que está realmente conectada a Deus. Essa é a linguagem do coração que mudou de ser apenas uma pessoa moral ou está próxima do Evangelho, como aqueles seguidores nominais, para estar realmente organicamente ligado a Cristo. O que acontece aqui? Na regeneração. E ainda falta o passo final, não é? Que nós não podemos dar hoje, não é? Então nós vamos voltar a esse texto maravilhoso, porque você vê, ele é a base da verdadeira oração, mas é a base também da oração eficaz. Ele é base de nós frutificarmos para Deus. Ele é base de como nós entendemos a obediência a Deus. Por isso que esse, como eu disse, é o grande discurso, o maior de todos os discursos. João, capítulo 13, ao capítulo 17, a última noite. Imagine, foi numa quinta-feira como essa, porque foi numa quinta-feira que aconteceu isso. Não é? Foi numa quinta-feira que Jesus tomou a ceia com seus discípulos, foi numa quinta-feira como essa, à noite assim, que ele pregou esse sermão para eles. Foi numa quinta-feira como essa que ele foi para o Getsêmani e foi traído para ser assassinado numa sexta-feira, para ressuscitar no domingo. Foi o maior sermão que os ouvidos humanos já ouviram. E depois eles ouviram a maior de todas as orações que os ouvidos humanos ouviram no mundo. Aqui é tudo sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como o Espírito Santo aplicaria a redenção nos fazendo esse tipo de pessoas. Não o tipo de pessoas que já estão lá no propósito final, mas que a cada dia mais estão vendo mais desse amor. Essa obediência, esses frutos estão vindo. E nesse deleite em Deus, aqueles outros frutos, porque todas essas coisas juntas são chamadas de o fruto do Espírito, elas vão naturalmente crescendo em nós, e vai nos levando à oração verdadeira, porque todas as nossas orações já não estão mais ligadas em serem a gratificação de desejos naturais, mas nós somos homens, e desejos naturais estão presentes em nossas vidas, porque Deus quer assim, mas eles estão totalmente subordinados a esses desejos. Toda oração é construída e só existe para a frutificação. Então, santificado seja o teu nome. Na verdade, eu poderia dizer que essa é a única oração. Todo o resto, o que complementa as nossas orações é subordinado a isso. Venha o teu reino, Deus, para que o teu nome seja santificado. Oh Deus, que a tua vontade seja feita na minha vida, na vida da tua igreja, na terra, como é feita no céu, para que o teu nome seja santificado. Oh Deus, nos dê o pão cada dia, nos dê sustento, nos dê roupa, nos dê trabalho, para que através dessas coisas nós venhamos frutificar para ti no mundo. É por isso que nós queremos comida, Deus, é por isso que nós queremos saúde. Nos dê saúde, Deus, para que através da minha saúde, não é porque eu quero gratificar os desejos como o mundo, aquilo que o mundo quer fazer com a saúde, eu quero frutificar para ti. Oh Deus, perdoa os meus pecados, porque como eu posso frutificar para ti se eu não receber perdão vindo de ti? Meu coração perde a comunhão, eu sou filho, mas vou me tornando pródigo, desperdiçando a vida
que tu me deste, e eu sei que nenhum filho de fato teu pode viver assim, longe de ti, sem o seu coração estar miserável. Não me deixe cair em tentação, Deus. Não é porque isso estraga o meu casamento, não é porque o meu nervosismo faz minha relação no trabalho ser horrível, não é porque o meu nervosismo faz as pessoas, eu tenho problemas enormes com meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo, a minha vida é horrível porque meus relacionamentos não são bons. Me livra de todas as tentações de eu ficar cometendo. Não é por isso, isso é subordinado. É: Senhor, não me deixe cair em tentação, porque como o seu nome vai ser santificado, como eu vou frutificar para ti se todos os dias eu cair nas mesmas tentações? Para quê? Para que toda essa oração é subordinada àquele pedido lá: santificado seja o teu nome? A oração acaba como? Pois teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Amém. Essa é a razão, Deus. Essa é a razão porque eu preciso de um emprego, só essa. É que ao viver no mundo, eu preciso disso para que isso seja uma realidade, para que todo mundo veja que teu é o reino, que tu é a glória, que teu é o poder, para sempre, para sempre. Então Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vamos ficar de pé, vamos orar. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. Deus é soberano e graça, sua graça regenera, só a graça justifica.